RCV Notícias. A último sinal eram 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o jornal a esta hora, neste 1º de maio, dia do Trabalhador. Campo de concentração do Tarrafal versus genealogia histórica, modelos de repressão e memórias transnacionais de resistência. Foi o tema de uma conferência proferida pelo professor e historiador Vítor Barros, à margem da sessão especial em celebração dos 50 anos de libertação do campo de Tarrafal de Santiago. Pormenores com a jornalista Ângela Monteiro. O município do Tarrafal, no interior da ilha de Santiago, acolheu o ato central das comemorações dos 50 anos da libertação dos presos políticos do ex-campo de concentração, com a presença de 3 chefes de Estado e o ministro da Defesa de Angola e demais convidados. Depois dos discursos, seguiu-se a conferência intitulada Campo de Concentração do Tarrafal, Genealogia Histórica, Modelos de Repressão e Memórias Transnacionais da Resistência, pelo historiador Vítor Barros. Hoje, tendo em conta que democracias contemporâneas está bastante assombrado para a crise de populismo e de negacionismo e de revisionismo histórico, é importante lembrar o lugar de Tarrafal e é importante lembrar lutas que resistentes cabo-verdianos, angolanos, guineenses, portugueses fazem para contestar políticas de repressão contra a ditadura. Por isso, Tarrafal é importante nesse sentido. E Tarrafal é importante também porque luta para debate e para rebate colonialismo e luta para a própria independência de territórios que estava ocupado como colônia no tempo imperial português. Por isso que eu falei que todo império tem um fim. E império tem 2 maneiras de cair. Um é cair para si própria contradição. Segundo é cair porque resistentes que está dentro está continuando a rebater, está continuando a combater a tipo cair. O professor deixou exposto ainda que se trata de um ato que salvaguarda a história, apesar dos modelos de repressão do regime colonial, pois o agora Museu da Resistência é valioso para a educação da nova geração, argumentou. Você tem que consciência passado para você modo que você age no presente e modo que você lida com aquele passado para você desenhar novos utopias e novas visões e novos projetos de sociedade para o futuro. Nunca pode ter um vazio no passado, porque qualquer vazio que fica no passado é de ser sempre ocupado para qualquer outra narrativa. E que as narrativas são sempre narrativas que também fazem revisionismo e que também ludibria a cabeça de pessoas. E nova geração tem que também ter lição de ações práticas de resistência que combatentes fazem, porque esse que se está a combater unicamente para questões individuais, está a combater pensando também num projeto coletivo. Então, lições de resistência que tem naqueles combatentes é importante para repensar o modelo de sociedade que nunca desenvolve e, inclusive, o mais importante, o que nos acode de aquela experiência de Tarrafal é modo que a história de Tarrafal, história de resistência, pode ajudar a desenvolver uma cidadania participativa mais inclusiva. Do programa constaram também o descerramento de uma placa comemorativa do 50º da libertação dos presos políticos do Tarrafal, uma visita guiada, a inauguração da exposição Tarrafal da repressão à liberdade de Alfredo Caldeira, que traz fotografias e vários depoimentos sobre diferentes aspectos da vida prisional. O dia foi ainda preenchido com um concerto da liberdade pelos músicos dos 4 países que tiveram os cidadãos presos no Tarrafal. Portanto, celebrou-se hoje os 50 anos da libertação dos presos políticos no Tarrafal de Santiago. Para assinalar a data, a Presidência da República elaborou um programa de comemorações e juntaram no Tarrafal os presidentes de Cabo Verde, José Maria Neves, representante do presidente de Angola, Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, e Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, os 4 países de origem dos presos. Os chefes de Estado apontaram Tarrafal como exemplo daquilo que nunca mais se quer. No seu discurso, o chefe de Estado cabo-verdiano apontou como desafio um trabalho conjunto para a elevação do ex-campo de concentração ao património mundial, mas nota que o mundo enfrenta novas ameaças e que é preciso travar. José Maria Neves assinala que o ex-campo de concentração encerra a parte mais triste da história e considera que temos uma dívida de gratidão para com os antigos presos políticos de Tarrafal. Estes homens aqui agora homenageados, felizmente, temos uma dívida de gratidão para com estes jovens de há 50 anos, que os de hoje
se inspirem na vossa coragem, generosidade, espírito de sacrifício, compromisso com a justiça e dedicação às grandes causas. Que nunca mais as pessoas possam ser encarceradas por causa das suas ideias e dos seus sonhos. O nosso objetivo deve ser o de preservação deste campo de memória, pela sua importância histórica e cultural, símbolo da resistência dos povos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal ao fascismo e ao colonialismo. Realço que em 2006 o governo de Cabo Verde reconheceu este campo de concentração como património nacional. Agora, o desafio que todos nós subscrevemos é o da sua elevação a património da humanidade, conforme já anunciado pelo Governo da República. Já o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou o museu que se quer vivo para testemunhar o que não queremos que seja o presente nem o futuro. É um museu que testemunha o que foi o sofrimento e a morte, mas é um museu que se quer vivo. Como vivo é o encontro de hoje, o nosso encontro. O encontro deste presente e o encontro virado para o futuro. Onde houve a morte, queremos a viva. Onde houve a repressão, a opressão, a tortura, nós queremos o respeito da liberdade, a construção da democracia, a tolerância, o pluralismo, a busca da paz e da concórdia. Isso é tão importante no nosso presente e no nosso futuro. E por isso este museu é fundamental para quantos aqui viveram o que não queremos poderem testemunhar, mas sobretudo para os mais jovens de hoje, os jovens da amanhã, saberem aquilo que devem rejeitar sempre, sempre. Não há confusão possível entre a opressão e a liberdade, a ditadura e a democracia. E nós, povos irmãos aqui representados, e outros nossos povos irmãos, queremos sim um futuro de liberdade em que não caibam campos de morte lenta como este campo de chão bom. O chefe de Estado da Guiné-Bissau prestou homenagem no seu discurso, inclinando-se perante a memória dos presos políticos. Umaru Sissoko Embalo enalteceu o evento, que afirmou tratar-se de um resgate à memória daqueles que passaram pelo campo de concentração do Tarrafal. E neste campo de concentração estão representadas sucessivamente a memória de um Portugal amordaçado, a memória do antifascismo e da aspiração à democracia que animou tantos portugueses contra a ditadura do Estado Novo. E também encontramos em Tarrafal a representação da memória histórica do nacionalismo dos africanos, dos angolanos e dos guinenses, que se ergueram pela libertação nacional dos seus povos contra o Império Colonial Português. Tarrafal representa ainda algo que foi essencial para a luta dos nossos povos, a consciência da solidariedade estrutural de antifascistas e anticolonialistas contra a ditadura em Portugal e contra o Império Colonial. E termino rendendo homenagem do povo guinense a todos os combatentes da liberdade de Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Inclino-me perante a memória daqueles que morreram aqui no Tarrafal e, em geral, a todos aqueles que não se encontram entre nós. O ministro da Defesa de Angola, em representação do presidente João Lourenço, avançou que, para além das homenagens prestadas aos antigos combatentes da liberdade da pátria, o governo está engajado no reforço da proteção social dos mesmos, com a melhoria das suas condições de vida. É nosso dever moral e patriótico continuarmos a melhorar permanentemente as condições de vida desses servidores públicos que constituem hoje as fontes primárias da nossa história. Por isso, estamos convictos que tudo que fazemos na atualidade para a dignificação dos antigos combatentes veteranos da pátria é pouco para a dimensão política e estratégica em que se converteu o abnegado sacrifício concedido pela conquista e preservação da nossa independência, a nossa efetiva libertação do jugo colonial e a nossa autodeterminação no contexto das nações, conquistas extensivas
à paz e reconciliação nacional e ao do Estado democrático e de direito. Estiveram presentes hoje na cerimónia um grupo de 22 ex-presos na segunda fase do campo oprimindo anticolonialistas. Estiveram presentes também hoje na cerimónia do programa das atividades. Constavam ainda no período da tarde uma visita guiada ao campo e um concerto com Mário Lúcio a representar Cabo Verde, Teresa Salgueiro, Portugal, Paulo Flores de Angola e Karina Gomes da Guiné-Bissau. O ministro da Família e Inclusão Social defendeu hoje que Cabo Verde deve continuar a reforçar as medidas direcionadas à juventude e à população no geral, de modo a que o país possa aproveitar as oportunidades económicas que vão surgindo. Como a transição climática, a economia verde, o setor da tecnologia e a questão dos transportes e do turismo. Cabo Verde tem feito esse trabalho de uma forma muito consistente e fomos um país que esteve na linha da frente e muito bem, com bom nível de crescimento antes da Covid, aguentamos bem a Covid e já retomamos os níveis de crescimento. É esse caminho que queremos continuar e temos que aproveitar muito bem a nossa juventude, porque é a garantia do futuro e a garantia de que aproveitamos muito bem esse bónus demográfico. Fernando Elísio Freire falava na 57ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a População e Desenvolvimento. Ontem, na Conferência Internacional da Avaliação do Programa de Ação, o governante partilhou as experiências de Cabo Verde no que toca à política de cuidados, inclusão e igualdade de género. Elísio Freire disse ter reforçado ainda a necessidade do país continuar a adotar políticas que promovam o bem-estar da população. Nós não queremos ser um país que pode atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável ou que fique quase a conseguir, mas queremos ser um país que vai efetivamente conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E para isso precisamos de toda a população, de todo o esforço de cada cabo-verdiano e também da comunidade internacional. E dei como exemplo o esforço que Cabo Verde está a fazer em ter neste momento capacidade de, por exemplo, a nível financeiro, de criar o Fundo Mais, que dá uma certa capacidade financeira para termos ações no sentido de eliminarmos a pobreza extrema, mas queremos continuar a ser um país que é visto como um país que tem todas as condições de continuar a ser acarinhado, incentivado, promovido como um país que vai atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. O ministro Fernando Elísio Freire representa o governo e Cabo Verde na 57ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a População e Desenvolvimento que decorre em Nova Iorque até o próximo dia 3 de maio. São já 19h13 e hoje dezenas e dezenas de trabalhadores saíram às ruas de São Vicente e Praia numa manifestação pacífica para celebrar o Dia do Trabalhador. Diversas classes laborais que saíram às ruas exigem mais e melhores condições laborais. Este senhor continua a manifestar porque tem razões para não manifestar. O motivo que faltar. Depois de Covid-19 não tive um aumento exponencial da inflação. Neste momento não tem um decréscimo a cerca de 15% da diminuição de poder de compra. Não tem um grande número de desempregados. As questões laborais tem que ser melhores salários. E penso que é uma luta que tem de unificar os cabo-verdianos. Eu faço esse apelo a todos os cabo-verdianos que ganharmos essa prática, discussão dos nossos direitos para que no futuro tenhamos melhores condições laborais. Na manifestação, quando senti que é para boa causa, sempre muito bem. Me senti um bocadinho triste, porque vê-se que algumas pessoas, se esse problema foi resolvido, tens que bem preocupar com o problema dos outros. E esse aqui o problema não tem nada a ver. Unir, não lutar por direitos do trabalhador. Trabalhadores unidos. Reivindicações, melhor dizendo, e palavras de ordem que se fizeram ouvir no decorrer da manifestação. Ato que atingiu os objetivos, diz Tomás Aquino, presidente da União dos Sindicatos de São Vicente e porta-voz do grupo dos sindicatos. Nós não estamos satisfeitos porque ano passado não propôs resgatar 1º de maio e a SON não decidi perpetuar 1º de maio, comemorar 1º de maio sempre. E trabalhadores de São Vicente responder, o que significa que a partir de agora não tem 1º de maio todos os
anos, hoje, no mundo laboral, não tem um conjunto de problemas. Desde reposição de perda de poder de compra, prestação de assistência médica e medicamentosa, INPS tem que comparticipar mais na assistência médica a trabalhadores. Em relação à INPS ainda, tem um outro conjunto de problemas que tem a ver com a retenção de descontos de trabalhadores, que nem sempre é canalizado para a INPS. Existem problemas na gestão de fundos de INPS, não te exigir que fundos de INPS seja gerido com maior transparência. E a INPS poder fazer maior prestação a esses contribuintes. E na cidade da Praia também alguns trabalhadores saíram às ruas para a manifestação pacífica que contou com fraca adesão dos trabalhadores e a ausência dos centrais sindicais. CISCAP, a plataforma Unir e Resgatar o NTCCS, o Sindicato dos Médicos Cabo-Verdianos e o STIF constam dos sindicatos que promoveram a manifestação pacífica partindo de 1 de maio. A médica clínica geral e presidente do Sindicato dos Médicos, Eunice Almeida, aponta as razões da participação na manifestação. Médicos no setor limitado ali na Cabo Verde, sobretudo porque nunca tem condições de trabalho. Não se fala desde ambiente laboral, salário e falando de promoção, progressão de carreira, que há muito tempo está em atraso. Especialistas que também estão a ser enquadrados corretamente e muito mais, né? Então, não trabalha realmente com condições precárias. Culpa sempre é de médicos e que é a única forma também que não se está sair para a rua. Para pessoas entendem, mas nós não se está prestando serviço, não tem que dar condições para não poder prestar serviços de qualidade. O sindicalista Eliseu Tavares, porta-voz dos sindicatos, lamenta o fato de trabalhadores com problemas laborais graves ao longo dos anos terem optado por convívios em vez de participarem na manifestação e reivindicar os seus direitos. Não tem uma adesão que é boa e devia ser melhor, mas ainda que fosse uma pessoa da conta porque quando alguém te manifesta como vai ter motivo. E então só por ser 1º de maio não devia estar na rua e não querer aproveitar essa ocasião para nos chamar a atenção de trabalhadores de Cabo Verde, de Praia em especial, de Santiago, no dia 1 de maio, que não troca prioridade. Não tem problema durante 365 dias. E num dia que não tem chance de estar junto, para não manifesta de todo o problema que não tem, não opta para outras coisas. Mas também não tem outros dirigentes que te desvaloriza manifestação para o governo está imune. Não, se o governo está imune, nossa ferramenta de trabalho é palavra e manifesta, então é uma oportunidade que devia aproveitar para manifestar. Manifestação do 1º de maio que contou com a participação de vários sindicatos, exigindo mais e melhores condições laborais. Reclamar mais e melhor é direito consagrado e reconhecido em todos os países livres e democráticos e compete a cada setor satisfazer as necessidades com equilíbrio. É a reação do Ministro do Trabalho às manifestações sindicais que marcaram o Dia do Trabalhador. São normais em todas as latitudes democráticas e livres do mundo, as pessoas reclamarem mais e melhor, compete a cada setor, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o grau de desenvolvimento do país e de cada setor, satisfazer as necessidades através de um ponto de equilíbrio. Para o governo, o fundamental é que os trabalhadores estão num país que é livre, num país que é democrático, num país que os trabalhadores, os empresários, todas as pessoas estão num ambiente livre, num ambiente que lhes permite reivindicar aquilo que acharem que é melhor para a sua vida e compete ao governo criar um equilíbrio adequado para podermos ganhar o futuro. Quando digo ganhar o futuro é gastar no presente aquilo que possa garantir um futuro adequado para todos e com sustentabilidade. Em Dia Internacional dos Trabalhadores, o ministro reitera o compromisso do governo para o trabalho digno. Quando digo trabalho digno, digo um trabalho em condições de saúde, higiene e segurança, com a remuneração justa, num ambiente competitivo, com as empresas a criarem riqueza, os trabalhadores a terem maior e mais produtividade e o país a crescer e a desenvolver. E na sua mensagem para assinalar o Dia Internacional do Trabalhador, o Presidente da República apela a todos os parceiros sociais a estabelecerem um pacto para o crescimento e o emprego e a procurarem as melhores soluções para as reivindicações dos trabalhadores que forem justas no quadro do diálogo social. Vale a pena, em sede do diálogo social, todos os parceiros procurarem encontrar as melhores soluções para
podermos responder às reivindicações, aquelas que são justas, dos diferentes grupos profissionais, designadamente os professores, os médicos, os enfermeiros e outras categorias profissionais. Eu penso que valeria a pena também, em Cabo Verde, que os parceiros sociais, através de um diálogo produtivo, estabelecessem um pacto para o crescimento e o emprego. Só com mais produtividade, mais competitividade e mais crescimento poderemos gerar mais empregos, aumentar os salários e garantir mais rendimentos aos trabalhadores cabo-verdianos. Na sua mensagem para assinalar o Dia Internacional do Trabalhador, o chefe de Estado entende ser importante os consensos necessários para a construção de um país mais moderno, próspero, justo e inclusivo. Também hoje é dia de São Filipe, santo padroeiro da cidade e do município com o mesmo nome. No fogo, missa na Igreja Matriz, seguida da procissão pelas ruas da cidade, marcaram, portanto, esta quarta-feira as celebrações em honra a São Filipe. As atividades contaram ainda com cânticos religiosos e rufar de tambores, presenciados por centenas de fiéis devotos oriundos das demais localidades da ilha. Pormenores com o jornalista Pedro Paulo Moreira. A missa foi celebrada pelo cardeal Dom Arlindo Furtado, para quem São Filipe bebeu da fonte. Através do seu encontro com Jesus Cristo, percebeu como Jesus era encantador, na sua pessoa, na sua qualidade de se relacionar, na força, na profundidade e intensidade e na qualidade da sua mensagem, edificante para todos os seus ouvintes. E ele aprendeu, portanto, com Jesus também, a transmitir essa mensagem alegre, nobre, feliz e transformadora. Ele é um homem encantado por Jesus, tornando-se encantador, comunicando esse Jesus aos outros e a sua mensagem, para que todos possamos aprender de Jesus a sermos irmãos uns dos outros, amigos uns dos outros, respeitadores uns dos outros, amáveis uns com os outros, criando aquele clima próprio da nossa condição de membro da família de Deus, como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje. E segundo o exemplo de São Filipe, Dom Arlindo Furtado apelou aos homens e às mulheres que fazem parte da família de Deus que aprendam igualmente a ser pessoas encantadoras. Aos homens, esposos, maridos, pais, educadores, que sejam encantadores nas suas relações com a esposa, com os filhos, com a sociedade, com aqueles com quem lidam todos os dias, a imagem de São Filipe. Lancei igualmente um apelo às senhoras, às esposas, que são mães, que são educadoras, que sejam transmissoras do encanto, mas também os governantes, que sejam pessoas encantadoras, capazes de dar um contributo essencial, eficaz, efetivo para a transformação da nossa sociedade. No final da homilia, fiéis e devotos, vindos de todas as localidades da Ilha do Fogo e também imigrantes, estavam encantados com a celebração de mais uma missa em honra ao santo padroeiro da cidade e do município de São Filipe. Como mensageiro que nós do Cabadube as missa, e ele é um santo de nossa freguesia e um patrono para nós. E ainda fico contente. Ainda pedir a Deus obrigado por uma missa ser muito bonito, bem explicado. A missa é um ponto importante para a festa de São Filipe, todo o tempo. Como cristão, gosto de palavra do Senhor Bispo. Logo em seguida, todos os caminhos foram dar à emblemática Casa das Bandeiras, local onde foi servido o tradicional almoço aos cavaleiros e convidados. Era assim o jornalista Pedro Paulo Moreira a acompanhar, portanto, as atividades da festa de São Filipe e do santo padroeiro da cidade e do município, atividades que já estão na sua reta final. Do Fogo para a Boa Vista, 19 imigrantes receberam esta terça-feira certificados de conclusão do curso de eletricidade predial, financiada pela Alta Autoridade para a Imigração. Pretendia-se, com a formação, proporcionar aos participantes conhecimentos e permitindo uma melhor integração no mercado de trabalho. Jornalista Arieta Barros.
19 imigrantes residentes na ilha de Boa Vista receberam esta terça-feira certificados de conclusão do curso de eletricidade predial. A formação foi financiada pela Alta Autoridade para a Imigração, que tem a formação profissional como um dos principais pilares da atuação, com vista a facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Guilherme Monteiro, técnico da Unidade Local para a Imigração da Boa Vista, explicou a escolha do curso. A área de eletricidade predial é uma das áreas que não nota. Por um lado, tem necessidade de introduzir novos técnicos e, por outro, já não tinha mapeado um conjunto de imigrantes que no terreno uns já estavam a desenvolver atividade e outros já tinham interesse em iniciar profissionalmente na área. Então, o que é que nós fazer foi não desenvolver essa formação, de modo a referir que financiamento do projeto Cup Forinte, no sentido de agregar aqueles que já estavam a desenvolver, agregar os certificados, podia desenvolver se atividade de forma certificada, para essa expressão, e também dá ao outro grupo a oportunidade de iniciar a carreira através da certificação profissional. Dotar os formandos de conhecimentos técnicos e práticos sobre eletricidade predial, permitindo assim melhor integração no mercado de trabalho, frisou Ocante Bassassa. Me envolvi na formação para querer aprender mais, querer pelo menos mudar um pouco de minha linhagem, entrar no mercado de trabalho e principalmente na construção civil. Então me inscrevi, iniciar e depois dar mais a paixão para continuar a aprofundar mais na buscar conhecimento na área da eletricidade. Meu primeiro certificado na área da eletricidade, embora que não está a fazer a nível 3, agora nesse momento, que é instalação predial e infraestruturas de telecomunicação, junto com o IFP+. Então, esse primeiro certificado ali é o meu sonho, é uma abertura de porta para conquistar mais certificados na área de eletricidade e em querer aprofundar muito mais para mim, isso está sentir interessante, isso está alçando uma parte de mim que nunca conhecia antes. O curso de eletricidade predial está enquadrado no projeto Cup Forinte, implementado pela Alta Autoridade para a Imigração, em parceria com o Centro de Emprego e Formação Profissional, e contou também com o apoio da Câmara Municipal de Boa Vista e das comunidades imigradas residentes na ilha. Caminhamos para o fim deste jornal, são já 19h27. Da Boa Vista para Tarrafal de São Nicolau, vamos falar de desporto. O atleta Elker Cabral é o grande vencedor da segunda edição do triatlo, prova que teve lugar na cidade de Tarrafal. A atividade aconteceu no âmbito das celebrações do Dia Internacional do Trabalhador. Reportagem do Rony Brito. Natação, ciclismo e atletismo foram as três modalidades realizadas na segunda edição do triatlo que decorreu na cidade de Tarrafal de São Nicolau. O atleta Elker Cabral foi o primeiro a cortar a meta com um tempo de 36 minutos. Conforme o atleta, foi uma prova extremamente difícil, tendo em conta que chegou poucos dias da Ilha das Montanhas, onde participou de uma prova de ciclismo. A prova foi bastante difícil. Converso como também de Santo Antônio, participei lá numa corrida há 4 dias. Tive esse desafio para fazer esse triatlo. Logo manhã no teu de corrida também na Totes, no município de Ribeira Brava. Foi um desafio para mim, estou a cumprir da melhor forma possível. Uma nova modalidade que estou inserir ali na Tarrafal, de maneira que eu estou essa modalidade. Ele é uma prova que nós também meter, que nós motiva mais pessoas a fazer. Ele é um bocado difícil. O nosso município não tem atleta a nível de natação, atletismo e ciclismo. Nós tentamos inserir para não poder aproveitar o máximo dele ali no município. Em segundo lugar ficou o ciclista internacional Léo Cosmo, que terminou a prova com tempo de 40 minutos. Eu senti satisfeito, é uma coisa que nunca estava a esperar. Natação, que tem aquele grande ritmo acima, a última pessoa de sair da água. Como temos experiência no atletismo e no ciclismo, não consegui alcançar aquele segundo lugar. De maneira que foi essa corrida de junto de um adversário direto. Como ele é mais rápido que mim na natação, ele teve aquele grande vantagem no ciclismo. Ele é um ciclista forte também, ele tem um bocadinho de experiência no atletismo e acaba para ganhar. Em terceiro lugar ficou Walter Monteiro, uma prova que teve uma avaliação positiva por parte da organização.
como nos explica Hernani Fortes, representante da Associação de Ciclismo de São Nicolau. Digamos que foi positivo, foi uma prova tão equilibrada, nunca tive favorito, tive tão surpresa na pódio, bom, todo cheque foi bom. É uma modalidade que a Associação Regional de Ciclismo de São Nicolau quer implementar também? Sim, não queria ficar a fazer mais vezes, até porque é uma zona pescatória, não queria unir mar, terra e bicicleta. Hernani Fortes avançou ainda que a terceira edição da prova de triatlo deve acontecer por altura do verão, contudo sem data programada. O evento está inserido no âmbito das programações para assinalar o Dia Internacional do Trabalhador, que é comemorado hoje. Contou com a participação de 13 atletas e foi realizada pela Associação de Ciclismo na Ilha de São Nicolau, em parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal, através do Pelouro do Desporto. Vamos novamente ao fogo no fim deste Jornal da Noite. Vamos falar, portanto, das festas do município ainda. A abertura da penúltima noite do baile popular no presídio esteve a cargo do angolano Matias Damásio. A música animou o público até bem perto das 9 da manhã com a prata da Casa Bugui Martins. Reportagem é do Hélcio Andrade. A penúltima noite do baile popular no presídio, que é tradicionalmente uma das mais aguardadas pelo público nas festas de São Filipe, foi aberta com chave de ouro. Matias Damásio, diretamente de Angola, é mais um artista de renome a pisar o palco do presídio. A noite festiva ainda era uma criança, mas o recinto já estava cheio e o público já dançava e cantava ao ritmo dos melhores êxitos do angolano. Tinha pouca noção de como é que era conhecida a minha música em Cabo Verde. Claro que tinha algumas conversas, mas uma coisa é ter um outro sinal e outra coisa é ver na prática. Fiquei muito surpreendido aqui com a Ilha do Fogo. Aí saio daqui com uma imagem bastante positiva e com uma ideia de que temos que voltar. Apesar das noitadas anteriores, o sono e o cansaço não impediam os presentes de sacudir o esqueleto. Filipe Pereira, um filho do fogo, era o próximo a subir ao palco para brindar o público com o seu mais recente álbum Minha Mulatinha. José, que está a prometer público logo mais? Um grande show que apresenta mais uma vez na Fogo e na São Filipe com um público mais alargado. Tinha projeto Minha Mulatinha. A noite era também dedicada a estreantes no palco do presídio por ocasião das festas do município. Marísia do Rosário fez a sua primeira atuação de sempre na Ilha do Fogo. Madurar próprio. O povo sabe que já é um bocado mais quente, mas botou é que isto aprecia e que ela é importante também. Praticamente já estava a amanhecer. Grace Évora e Bugui Martins são nomes bem conhecidos do público e das festas do município, mas nem por isso o público arredou os pés. Quem é artista mais que gosta ali? Para ser sincero, LG, que atua ontem, quem é artista, e Grace Évora. A mim quem gosta é Bugui. E para mim é a melhor festa na Cabo Verde, então está incrível. A organização está de parabéns, porque antigamente lembrava para entrar era um bocadinho de dificuldade. Agora se não, se entra suave. Já era o raiar do sol quando Grace Évora subiu ao palco para espantar qualquer resquício de sono ou cansaço e animou o público com os seus sucessos antigos que nunca saem de moda. O mosteirense Bugui Martins foi quem fechou o penúltimo dia do festival e já passava das 8 horas da manhã. Música e animação no baile popular no presídio. Ontem, portanto, a cargo do angolano Matias Damásio e também Bugui Martins, encerrou o evento hoje às 9 da manhã. Termina este Jornal da Noite, a apresentação e edição da Astrides Lima, técnica de Augusto Fortes aqui em São Vicente e do Arlindo na cidade da Praia, em nome de toda a equipa que trabalhou para si. Queira aceitar os votos de uma ótima noite. Novas informações amanhã no Bom Dia Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.